Você já parou para pensar que, muitas vezes, a falta de prosperidade na vida de um cristão não tem a ver com o que acontece ao seu redor, mas com o que acontece dentro dele? Hoje vamos mergulhar profundamente em dois fatores que, silenciosamente, têm travado o crescimento de muitos filhos e filhas de Deus: a falta de visão e propósito e a mentalidade de escassez. Esses dois elementos, por mais simples que pareçam, são como correntes invisíveis. Elas não apenas prendem as pessoas no mesmo lugar, mas também fazem com que desperdicem tempo, oportunidades e até bênçãos que já estavam ao alcance das mãos. E aqui não vamos falar de forma superficial, vamos analisar cada detalhe, entender de onde isso vem, como atua e, principalmente, o que a Bíblia e a vida prática nos ensinam para romper com esses padrões. Prepare-se, porque essa mensagem pode ser um divisor de águas para você, e se você prestar atenção até o final, vai entender por que muitos ainda não chegaram onde Deus deseja que eles cheguem. A primeira trava que precisamos entender é a falta de visão e propósito. A palavra de Deus diz em Provérbios 29:18: onde não há visão, o povo perece. E quando falamos de visão, não é apenas sobre enxergar com os olhos físicos, mas sobre ter clareza espiritual e emocional do caminho que você precisa trilhar. Muitos cristãos vivem dia após dia de forma automática, acordando, cumprindo obrigações e indo dormir, sem um direcionamento claro. É como entrar em um barco, mas sem saber qual é o destino, deixando que qualquer vento decida para onde ir. E o problema disso é que, sem um propósito definido, é fácil se perder, se distrair com coisas irrelevantes ou desistir diante das primeiras dificuldades. A ausência de visão é como andar no escuro: você pode até estar em movimento, mas não necessariamente está avançando. O inimigo sabe disso, e por isso ele sempre vai tentar confundir a sua mente, para que você nunca tenha clareza do que Deus quer fazer na sua vida. Quando não há visão, cada oportunidade que aparece parece aleatória. E o mais perigoso é que a pessoa começa a aceitar qualquer coisa que surja no caminho, mesmo que não esteja alinhada com o seu chamado. Pense comigo: como um agricultor pode plantar a semente certa se ele não sabe qual colheita deseja? Sem propósito, não existe foco. Sem foco, não existe consistência. E sem consistência, não existe crescimento. É por isso que vemos muitas pessoas até tentando coisas novas, começando projetos ou entrando em ministérios, mas desistindo no meio do caminho, porque não entenderam o motivo pelo qual começaram. O propósito é o que sustenta a perseverança. Sem ele, qualquer dificuldade se torna um motivo para parar. A Bíblia nos dá exemplos claros de homens e mulheres que tinham visão, como José, que mesmo sendo vendido como escravo e injustamente preso, nunca perdeu a clareza do que Deus havia revelado para sua vida. Mas talvez você se pergunte: como encontrar o meu propósito? Aqui está um ponto essencial: propósito não é inventado, é descoberto. Ele já foi plantado por Deus dentro de você antes mesmo do seu nascimento. Jeremias 1:5 nos lembra: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso significa que o seu propósito não depende das circunstâncias, mas do chamado que Deus já definiu. Descobri-lo exige oração, estudo da palavra e disposição para obedecer. E quando você tem essa clareza, a sua vida deixa de ser guiada por emoções e passa a ser guiada por princípios. Assim, você não aceita qualquer proposta apenas porque parece boa, mas porque sabe que está alinhada com o que Deus quer realizar em você e através de você. Sem visão, você se torna refém das circunstâncias. Com visão, você se torna protagonista da sua história, sob a direção do Senhor. Agora, vamos falar sobre a segunda trava: a mentalidade de escassez. Essa talvez seja uma das barreiras mais sutis e destrutivas para a prosperidade do cristão. A mentalidade de escassez é aquela voz interna que diz: não vai dar certo, você nunca terá o suficiente, melhor não arriscar, porque pode perder tudo. É viver com medo constante de que os recursos, as oportunidades ou até mesmo a bênção de Deus vão acabar. E sabe qual é o problema disso? A Bíblia é clara quando afirma em João 10:10 que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Mas a mentalidade de escassez nos faz viver como se essa promessa não fosse para nós. É como se estivéssemos o tempo todo esperando a falta, e não a provisão. Esse tipo de pensamento não surge do nada. Muitas vezes, ele é fruto de experiências passadas, de crises financeiras, rejeições, comparações ou até ensinos distorcidos. A pessoa cresce acreditando que pedir mais de Deus é egoísmo, que sonhar grande é presunção ou que prosperidade é sinônimo de orgulho.
Mas a verdade é que a escassez não está no que você tem, mas no que você acredita. É possível ter pouco e viver em abundância, assim como é possível ter muito e viver preso ao medo de perder. A mentalidade de escassez sufoca a fé, porque a fé exige confiança no invisível. E quando essa confiança é minada, a pessoa deixa de avançar, deixa de investir, deixa de buscar o melhor, e, por consequência, deixa de prosperar. O mais curioso é que a mentalidade de escassez não afeta apenas o aspecto financeiro, mas todas as áreas da vida. Ela limita sonhos, destrói relacionamentos e impede oportunidades. A pessoa deixa de se candidatar para um emprego melhor porque acredita que não vai conseguir. Deixa de empreender porque acha que não tem o suficiente para começar. Deixa de servir mais no ministério porque sente que não tem tempo. Mas o que está por trás disso é a crença de que sempre falta algo. E essa crença é contrária àquilo que Deus diz sobre nós. Filipenses 4,19 declara: O meu Deus, segundo as suas riquezas na glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando você entende isso, começa a perceber que não é sobre o que você tem agora, mas sobre quem é o seu provedor. Para romper com a mentalidade de escassez, é necessário renovar a mente. Romanos 12:2 nos ensina: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que, para viver a abundância que Deus promete, é preciso abandonar o padrão de pensamento que diz, não vai dar e substituí-lo pelo padrão que diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é uma questão de otimismo vazio, mas de fé fundamentada na palavra. A renovação da mente acontece quando você se alimenta de promessas e não de medos, quando você se expõe a histórias de vitória e não apenas de fracasso, quando você passa a declarar bênçãos em vez de maldições sobre sua própria vida. Por fim, entenda uma coisa: Deus não se limita à sua conta bancária, ao seu histórico ou às suas conexões humanas. Ele é o Criador do céu e da terra, e tudo pertence a Ele. A falta de visão e a mentalidade de escassez são como grilhões que o inimigo usa para manter você preso a uma vida abaixo do que foi planejado. Mas hoje, você pode decidir quebrar essas correntes. Peça ao Senhor clareza para enxergar o seu propósito e coragem para sonhar sem medo. Lembre-se: quem anda pela fé não vive pelo que vê, mas pelo que crê. E quando você alinha sua visão com a palavra de Deus e abandona a mentalidade de escassez, você abre caminho para viver a prosperidade plena, não apenas financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Antes de encerrar, quero deixar um desafio para você: não guarde essa mensagem só para si. Se ela falou com o seu coração, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. E mais, escreva aqui nos comentários qual desses 2 pontos, falta de visão ou mentalidade de escassez, você identificou na sua vida e qual será o primeiro passo que vai tomar para mudar essa realidade. Isso vai te ajudar a se comprometer e, ao mesmo tempo, inspirar outras pessoas. E se você quer continuar recebendo conteúdos que fortaleçam a sua fé e te ajudem a viver a plenitude que Deus preparou para você, já se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, toda semana, você vai encontrar palavras que renovam a sua mente e transformam o seu dia a dia. Lembre-se, sua mudança começa agora, e o seu futuro agradece pelo passo que você decide dar hoje.